ouvir o que está acontecendo aqui, mas não consegue uma introdução, não consegue uma continuidade para trazer luz para você sobre esse espírito. E você se permitir ser tocado por ele com consciência. Então talvez essa pergunta que estranha, ficar repetindo as palavras e ficar em silêncio, e aí na hora que eu estou vendo, para mais vendo, mas está uma coisa estranha aqui, está diferente. Isso é esse Cristo morando em nós, a esperança da glória. Porque nós vivemos aqui como quem tem esperança. Nós vivemos aqui como quem tem esperança. Amém. Esse texto aí está lá em Colossenses 1, 26 e 27. Eu quero bem brevemente falar com vocês sobre essa fé que nós temos às vezes para vivenciar coisas, mas nós não temos para ser algo. Existe isso disponível para você. Pode ser que você está vivendo uma vida cotidiana e corriqueira para ter coisas. E o Espírito Santo trouxe um sempre hoje para você estar ciente de que tem algo para você, não coisas, sim, para você acumular. Ao mesmo tempo que às vezes nós vivemos dessa forma, nós também passamos a ser o tipo de gente que acredita em Deus e criou outras coisas. No Jesus que de fato morreu numa cruz, veio viver como homem, fez milagres, sinais, prodígios. Mas até que ponto nós estamos crentes, confiantes, tendo fé no ministério do Espírito Santo hoje? Até que ponto a gente está considerando uma escuta qualificada daquilo que o Espírito Santo está nos promovendo? Daquilo que Ele tem nos falado? Daquilo que Ele tem destinado para as nossas vidas? Na semana passada, a Fábio falou sobre a visão. Sobre a visão ser um ponto de partida para você, e essa mesma visão às vezes ser que te coloca num lugar aquém daquele que você pode andar. E hoje eu falo para você sobre a escuta. A escuta de alguém que pode te guiar do início ao fim, sendo assertivo na sua vida, dando a você projetos com relevantes propósitos. E entenda isso, que ninguém aqui está falando de qualquer posição, porque quando a gente fala assim, a linguagem das pessoas é cargos elevados, posições de reconhecimento. E a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de identidade firmada, de você nascendo e sendo o que você nasceu para ser. Exatamente aquilo, nem além, nem a quem. Porque saiba você, que se você negligenciar o que o Espírito Santo tem te dado, alguém vai perder com isso. Filhos e filhas por aí vão perder com isso. É uma noite de você aceitar esse compromisso. A importância que essa esperança tem nas nossas vidas, que esse Espírito Santo prometido tem nas nossas vidas, é de que a gente viva aqui nessa terra com um compromisso, de forma assertiva, comprometida, responsável. Você consegue reconhecer o ministério do Espírito Santo nesse tempo? Porque às vezes nós temos falado sobre muitos temas, e eu dou minha palavra para vocês, que eu tentei fugir desse, porque eu sempre acabo falando disso. Mas essa é a sina da minha vida. Falar desse amigo, falar desse potente amigo, que eu provei e vi, que fez por mim, e pode fazer pelos meus amigos, pode fazer por aqueles que eu acabei de conhecer. O ministério do Espírito Santo é gerar em você expectativa para uma glória. E se isso não está acontecendo, eu te digo, talvez esse Espírito não está atuando como ele poderia.
Se você com frequência tem perdido a esperança de viver, ou dos projetos, ou do futuro, é porque esse espírito não está movimentando no seu ser o que ele poderia, porque ele foi enviado para ser uma expectativa de glória futura. Então não vamos negar, talvez ele esteja aí, só talvez você não está usando ele como você poderia. Jesus cumpriu o que ele queria fazer na terra. Ele morre, daí depois dos seus 3 dias morto, ele volta, ele convive com os seus discípulos e ele reforça algo que já tinha dito lá em João 14. Ele diz, eu vou deixar um outro. E de fato ele deixa esse outro. Talvez na sua cabeça você balize uma hierarquia entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Isso não existe. Veja a relação desses 3 como um triângulo e não como um separado no outro. Veja a relação desses 3 como uma. Veja a grandeza do ministério do Espírito Santo como relevante hoje, como poderosa hoje. Existem sinais, existem muitos sinais que nos mostram que talvez as pessoas não tenham compreendido o ministério do próprio Espírito Santo. Um desses é o caos emocional. As pessoas têm vivido em caos emocionais. E eu sinto muito se você tem passado por esses impactos. Eu sinto muito se nas suas emoções não tem tido espaço para muita esperança. Eu digo para você, essa é uma responsabilidade do Espírito Santo. Ele deseja que você dê lugar a isso, para superar essas coisas junto com você. Por outras vezes, as pessoas têm passado pela falta dessa escuta, dessa voz da verdade. E elas têm virado pessoas incrédulas. Pessoas que não acreditam em quase nada. Ou pessoas que gostam de acreditar, sabem no quê? Em si mesmas. São boas em fazer seus planos e fazerem eles dar certo. Mas quando não depende só delas, o caos se instala. E elas perdem a fé e elas perdem a esperança. Eu digo para você, com certeza, com firmeza, isso é falta de uma escuta de quem você deveria estar escutando. E independente se você vive aqui nessa igreja há 200 anos, ou se você veio aqui só hoje, a verdade é a mesma. Reconhecer o ministério do Espírito Santo em nós faz com que nós sejamos realmente lúcidos sobre o que Ele tem para nós. Faz com que nós sejamos realmente pessoas decididas a viver como filhos, filhas de Deus. Independente se você já conhece Jesus há 20 anos, o caos emocional que às vezes se tornam os seus dias, é algo que o Espírito Santo quer trabalhar em você. Ele quer pegar junto contigo. A incredulidade que você tem reproduzido, a incredulidade que você tem reproduzido sobre essa igreja, sobre outras igrejas, sobre a igreja na terra, não vem do Senhor. Isso é falta de uma escuta qualificada, de ouvir a voz do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito diz aquilo que o próprio Deus já declarou, e Ele disse que essa igreja seria poderosa na terra, que a igreja de Jesus seria poderosa na terra, que todos os seus filhos por todo o mundo seriam algo relevante, seriam a diferença. Então, se sua fé tem se perdido por causa da igreja, é porque você não está ouvindo a voz do Espírito. E pode ser que você esteja aqui há muito tempo, ou você diga, eu estou com Cristo há muito tempo. E você está sendo manipulado pela sua própria carne, não reconhecendo o Espírito Santo. Essa escuta qualificada, não é de hoje que ela existe, e que ela tenta se aproximar da gente. Esse Espírito, esse outro Consolador, que está disponível para atuar dentro de nós, não é de hoje que ele está aí. E às vezes nós temos negligenciado a sua voz, ignorado o seu agir. A Fábio muito bem trouxe na semana passada, que uma visão ofuscada, uma visão deturpada,
pode promover na vida de alguém um olhar insensível para as coisas do Espírito. Faz você parar de crer em milagres. Faz você parar de acreditar que pequenas coisas em Jesus são muito grandes. Faz você parar de acreditar nos milagres diários, nas provisões, no cuidado, nos detalhes de Deus. Você começa a ver isso como algo banal, algo que realmente tem que acontecer, quando na verdade é o cuidado e o amor e a responsabilidade do ministério do Espírito Santo se mostrando real na sua vida. E você não tem reconhecido isso, você tem perdido isso. E isso produz em você estar estagnado, estar descrente na igreja, estar descomprometidos com o verdadeiro evangelho, com a essência. Tem produzido em você entrar em debates desnecessários. Tem produzido em você ficar parado e inerte, sem se envolver com as coisas do Senhor, sem se envolver com as coisas sobrenaturais. Não é isso. Não é isso que Deus quer para você. Quando Ele mandou o Espírito Santo, foi para você ter dentro de você um pedaço de céu, um pedaço de reino, um mover sobrenatural, para você ser sensível na escuta, para você ser guiado, para você ser livre. Negligenciar isso é perder a esperança, porque é Cristo em nós, o mistério que estava oculto e foi revelado, a esperança da glória. A missão do Espírito Santo no nosso dia a dia tem 3 características sensacionais. E a primeira é você ser achado. Você não se perder na sua humanidade, nas suas vontades. Você ser achado. Você não só sentir que está no lugar certo, mas você realmente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. O ministério do Espírito Santo envolve você se sentir encontrado, pleno, guiado, das pequenas partes do seu dia até as maiores. O ministério do Espírito Santo também inclui você se sentir, você não se sentir, você ser participante. Por isso eu arrisco a dizer que quem muito não quer participar de nada que envolve o reino de Deus, não está com a sua escuta alinhada no Espírito. Porque tudo que o Espírito quer de você é que você se envolva, que você participe de alguma forma, que você use suas mãos e pés para construir reino, para ser justiça na terra. O ministério do Espírito Santo envolve não perder a esperança diariamente. Às vezes a gente tem acumulado tarefas, coisas, responsabilidades. E de alguma forma a nossa vida vai se minando. Se minando de coisas que Deus nem queria para nós. E a gente vai começando a perder a esperança, a expectativa em Deus. E nos grandes planos dele. E eu reforço isso para você, de que essa falta, esse sentimento de e agora, o que vem depois, é a falta dessa escuta. Porque o ministério do Espírito Santo envolve esperança para a sua vida. Tem uma realidade muito impactante que acontece quando é alinhado em você a visão, como a Fábio muito bem pregou na semana passada, e quando você é alinhado na escuta do Espírito Santo. Você se torna algo que Jesus disse que seus discípulos se tornariam. Abre lá comigo em Atos 1. Atos 1, 4. Atos 1, 4. Diz assim: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. No 5, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No 8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem algo específico que prova se a sua escuta está alinhada. E talvez você me ouviu falando e está achando que várias coisas que eu falei não fazem sentido para você. Então agora, eis a prova real. Sonde-se a si mesmo. Faça uma análise no seu próprio coração. A consequência da sua visão e da sua escuta alinhadas no Espírito é você estar sendo... Deixa eu ver se vocês entenderam. Você estar sendo testemunha. Som do seu próprio coração. Você tem sido testemunha? Você tem conseguido testemunhar? Porque tem ouvido? Porque tem visto? Com olhos espirituais? Foi isso que ele falou para os discípulos. E ele disse algo tão lindo aqui. Os discípulos começam a questionar e dizer: vai ser agora que vai vir a restauração? E ele não diz que não nem que sim. Não sei se vocês perceberam, mas na verdade é sim. Porque restauração vem quando você dá espaço para esse Espírito e você é guiado completamente por Ele. Quando essas mesmas testemunhas que recebem o Senhor são livres para, pelo Espírito, testemunhar do próprio Deus, acontece a restauração. Tudo bem que eles estavam falando da restauração do templo físico, mas Jesus não diz que não nem que sim. Ele diz: mas o assunto é outro. Vocês estão esperando algo reconstruído com tijolos, com as próprias mãos, mas vocês receberão o Espírito, e aí serão condicionados a serem testemunhas, e boas testemunhas. O chamado do Senhor para essa noite é para você se tornar uma verdadeira testemunha, através da sua visão, alinhada com o que verdadeiramente o Espírito Santo tem para a sua vida, e de uma escuta que glorifica ao próprio Deus, da escuta desse Espírito. E pode ser que você está preocupado, que você diga: ainda não estou entendendo nada. E a passagem que eu li de Joel bem no início fala que isso é para todo mundo que quiser. Então é para você que também ainda está assimilando as coisas aqui. Talvez você veio pela primeira vez e já está sendo pego assim, de uma forma que caracteriza os crentes, uma coisa louca, uma sensação louca, uma coisa que você nunca viu. Mas nós realmente acreditamos, nós temos essa esperança, porque o Espírito Santo está dentro de nós, do lugar para onde nós estamos indo, e do que Ele está produzindo na nossa vida, que é verdadeiro, que é poderoso. Talvez você realmente está vindo aqui pela primeira vez e você não está entendendo muitas coisas, mas esse convite é para você viver essa realidade. E como eu falei algumas vezes, talvez você está aqui há 200 anos e é para você também, é para você ser uma melhor testemunha. O que está faltando para você realmente ser uma testemunha? Não qualquer testemunha, uma testemunha que libera poder, que libera uma escuta que vem de Deus para as pessoas também. Você ouve do lugar certo e você fala da fonte certa e você ministra as pessoas da forma certa. Eu digo que tudo bem se você não quiser aceitar esse convite e quiser viver a vida como você tem vivido,
Mas com certeza eu digo para você que tem muito mais que isso. Tem um jeito de você testemunhar a verdade de uma forma excelente. Fique em pé no seu lugar. Eu só queria contextualizar você. Eu queria brevemente deixar você consciente. Porque o Senhor não deixa ninguém no escuro. Se quiser, você pode sair da escuridão emocional que você se encontra. Ou da mediocridade de um evangelho que você tem vivido. E isso não é vergonhoso. Isso é graça para você. Num tempo que se chama hoje. Você poder reconhecer e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E não seja orgulhoso de dizer, Dani, olha só, você falou coisas muito legais aí, mas não, eu realmente estou vivendo isso. Eu vou dizer, da onde? Cadê? Você tem sido testemunha? Me fale dos seus frutos. Prefira ser questionado agora do que naquele dia, onde você enche a sua boca para dizer que viveu sim, que disse sim para Jesus um dia, e estar vivendo uma proposta de salvação medíocre, sem se permitir ser levado, guiado, ter a visão e a escuta alinhados pelo Espírito Santo, sem permitir que o Espírito Santo cumpra o seu ministério nessa terra. Um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Eu já quero sair daqui, sair desse momento, fazendo um convite especial para você. Talvez você ainda não disse sim para esse Espírito ser parte de quem você é. Talvez você ainda não disse sim para esse revestimento, para ser uma testemunha das coisas que o Senhor tem feito, estar na sua vida. Talvez você ainda não disse sim para Jesus. E quando eu faço essa proposta para você, eu estou fazendo uma proposta de esperança. Colossenses 1:26, você não precisa ler, eu abro aqui e leio para você. Aliás, Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre os não judeus. Alguém aqui é judeu? Vamos todo mundo não judeu aqui. Tá bom. Então é para todos nós aqui. A esses gentios, ele veio mostrar que é Cristo em nós, esperança de glória. Esperança de glória.